Olá, muito boa noite para você. No ar o programa Cruzando as Conversas, a sua companhia aqui de fim de noite, de segunda a sábado, na RDC TV. Eu estou muito feliz de estar aqui no Cruzando as Conversas, eu estou estreando o cenário novo já tem há mais tempo, mas eu a primeira vez que estou aqui nesse cenário novo, estou achando fantástico, como sempre, dou uma arrumadinha na gravata ali, olha que bacana. Olha, eu vim aqui como convidado e fiquei louco de vontade de vir aqui para apresentar um programa como âncora desse programa que eu sou fãzaço e eu sei que você de casa também aí, um programa que debate aí os principais temas da atualidade, né, e que interferem, sem dúvida nenhuma, diretamente na vida dos gaúchos. E hoje, eu estava falando antes com os meus convidados, eu estou completando aí 27 anos de televisão e é um assunto que desde que eu comecei na TV, eu já debatia ele. Vocês vão entender, de caso, eu acho que todo mundo é um pouco técnico quando a gente fala sobre reforma tributária, que é uma mudança nas leis que determinam quais taxas, impostos e contribuições as empresas e também as pessoas devem pagar. O interessante é que, em teoria, o objetivo da medida seria diminuir a burocracia, auxiliando, então, estimular justamente o crescimento da economia. Porém, há alguns pontos da medida que geram discussão, como a unificação das legislações do ICMS, a taxação de fortunas, o aumento proporcional da alíquota do imposto de renda, além também da diminuição do número de impostos do Brasil e a participação do Estado justamente nesse processo. Aquela história do efeito em cascata, por exemplo. Na última semana, o vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, deu uma declaração no qual afirmou defender uma maior abertura econômica. No entanto, sem uma reforma tributária, o processo realmente ficaria, sem dúvida nenhuma, inviável. Mas afinal, qual reforma seria adequada para contemplar todas essas medidas necessárias nesse nosso atual cenário econômico? Para conversar comigo aqui sobre esse tema nessa noite, eu recebo Jorge Ritter, auditor fiscal e diretor técnico do Sindifisco do Rio Grande do Sul, Vinícius Boeira, advogado e presidente do Movimento Parlamentarista Brasileiro, e também Ederson Porto Garim, advogado e professor do mestrado profissional em Direito da Empresa e dos Negócios da nossa querida Unicinos. Muito boa noite, meus convidados. Boa noite. Um assunto que, embora seja bastante comentado, como eu falei, né, por todos aqui, a gente comentava fora do programa ali por muito tempo já, por décadas, continua mais vivo do que nunca, porque continua impactando, sem dúvida nenhuma, na vida do brasileiro, na vida do cidadão. E afinal de contas, o que fazer? Será que dessa vez vai? Será que abrir a economia, como o vice-presidente falou, mas sem uma reforma tributária, funciona? Vou começar aqui pelo meu amigo que me explicou uma coisa uma vez sobre imposto na renda ou imposto no consumo, né? Que eu não esqueci mais. Uma boa noite a todos que estão presentes, boa noite aos telespectadores, aos internautas. É uma satisfação retornar a este programa. Um programa que tem cumprido uma função social importantíssima de trazer ao debate para a sociedade gaúcha de maneira local temas muito caros, temas importantíssimos para o momento que nós estamos vivendo de construção de um novo Brasil, recomeçando o Brasil, né? Depois de tantos escândalos de corrupção, de aumento de carga tributária. Temos que tocar para frente, né? Então, os assuntos de política e economia voltaram a permear a sociedade mais do que a novela das 8, isso é muito bom. Bom, nós estamos tratando, antes de começar o programa, sobre a carga tributária. Nós temos que compreender a primeira grande coisa, a primeira grande lição que nós temos que entender, no meu ver, é que a carga tributária que nós temos no Brasil e a forma como os tributos são cobrados no Brasil, elas são consequência do gasto público que o Estado é obrigado a ter, principalmente em função da Constituição de 88. Ou seja, a Constituição cidadã, a dita cidadã, de 1988, gerou uma série de gastos constitucionais obrigatórios, gerou um aumento do custo do Estado, principalmente com a folha de pagamento e de aposentados, com crescimentos vegetativos ano após ano, que obriga e impõe
que o Estado consiga arrecadar para fazer frente a essas despesas. Então, sempre que se fala em reforma tributária, e nós estamos falando antes do programa começar, que eu comecei a trabalhar em 1984. Já naquela época, nós discutíamos e conversávamos sobre a reforma tributária. Eu me lembro de diversos encontros na Fiergs, naquele momento, a partir daquela época, tratar sobre a reforma tributária. Só que a reforma tributária virou um saco de gato, ou seja, em reforma tributária cabe tudo. Que tipo de reforma tributária é que se interessa? Né? Quais são os problemas que a nossa forma de arrecadação tem que seriam necessários mudar na reforma tributária? Mas em função desses remendos que nós vimos que a legislação vem sofrendo ao longo dos anos, nós vivemos hoje, no meu ver, um verdadeiro manicômio tributário. Por quê? Porque dificilmente as pessoas conseguem compreender, e uma legislação onde a população não consegue compreender, ela vai ter dificuldade de cumprir. Ou seja, o próprio Estado e a forma como a legislação está posta empurra o cidadão e as empresas para a ilegalidade, para o descumprimento e para o endividamento, inviabilizando muitas vezes os negócios. É a questão que acontece muito na legislação trabalhista. Né, que já está instituído, assim, o sujeito chega e diz para o empregado ali, eu lhe pago mais, mas sem a carteira assinada, né, sem as obrigações legais, ou se você quiser ganhar com ali as garantias legais, vai receber bem menos. Exatamente, ou seja, o custo que se tem com esta forma de arrecadação tributária não é só pelos impostos, mas também para poder fazer frente às obrigações acessórias, claro, como declarações, prestação de informações. Ou seja, o Brasil hoje é campeão de horas de trabalho nas empresas para poder prestar as informações corretamente ao fisco. Ou seja, para o pessoal entender de casa, o Brasil hoje ele precisa dentro de uma empresa perder, porque isso é perda de tempo, não era para ser assim, para uma equipe trabalhar em cima de entender como são os impostos. E eu tenho amigos que trabalham em microempresas, empresas pequenas, e a questão de dar nota, eles estão sempre dando uma nota, e estão sempre fazendo um guia, estão sempre fazendo uma vermelha, outra azul, uma para a prefeitura, outra por não sei aonde, outra para o governo, e é impressionante. Aí passa um dia inteiro, cheguei a irritar aquilo ali, eu pensei, mas tu não trabalha afinal, o teu trabalho é só ficar emitindo nota. É que eu me emiti uma nota errada lá e eu tive que começar tudo de novo, daí tive que emitir todas elas outra vez. E o adicional, com a tecnologia, com a nota fiscal eletrônica, se utiliza um token e se faz a emissão da nota online. Sim. Na verdade, a nota física não existe mais. Existe somente uma nota espírita. Uma nota espírita daí agora. Ela fica na nuvem. Com uma certa frequência excessiva, os sistemas das receitas também devem ser atualizados. E não são. São. Só que as empresas de 2 a 3 vezes por mês têm que atualizar os seus sistemas para poder emitir as novas notas. Que loucura. Ou seja, o manicômio tributário é, primeiro, pela quantidade de impostos. Hoje nós temos 12 impostos para arrecadar. 12 impostos para arrecadar, mas peraí, só um pouquinho, 12 impostos entre prefeitura, municipal, estadual e federal. É que tributos incluem impostos, taxas, contribuições, empréstimos compulsórios e mais outras coisas. Em impostos, nós temos 6 impostos federais, 3 estaduais e 3 municipais. Depois nós temos cerca de 29, se eu não me engano, 28 ou 29 taxas e mais cerca de 37 ou 38 contribuições. Será que isso não dá margem também para desvio? Nesse emaranhado de... Gera corrupção. Gera corrupção. O tamanho excessivo do Estado e o tamanho excessivo de arrecadação acaba impulsionando para... lá que se o cara botar a vírgulazinha para o lado aqui, der uma correção, ou então essa nota sumir aqui e tal, entrar para lá, aí vai no computador, tira o token, baixa o arquivo e não sei o que, pá, saiu um dinheirinho. E ninguém viu, porque tem 29, né? Se entrou 28, quer ver se o cara vai contar toda hora. Ou seja, é muito difícil, é muito complexo. A gente brinca, mas é trágico. Ou seja, para as empresas, principalmente as pequenas, e para o cidadão, é praticamente impossível cumprir a legislação tributária. E por que a gente não aprende, professor, vendo países de primeiro mundo que já passaram por isso,
que já tiveram, não é questão de pedir bexiga lá para os caras, como se diz lá no interior, mas já passaram por isso, já simplificaram justamente para diminuir não só a corrupção, como a eficiência do Estado, e não se segue um modelinho um pouquinho mais eficiente. Tem um colega que diz que quando tu está no meio de um mato, que é uma coisa complicada, que no nosso sistema tributário, é fácil de esconder, né? Então essa negação campeia, né? É verdade. Se tu está num campo aberto, já fica bem mais difícil. Tá certo, tá boa comparação, né? Boa comparação. Então essa questão dos países mais desenvolvidos, que os países da OCDE, eles têm cargas tributárias mais altas que a nossa, né? Nós estamos em 32%, 33% e a média da OCDE é 34%. Então a questão do Brasil não é tanto a carga, mas o volume da carga, a distribuição dessa carga, a forma como ela está distribuída. E ela pesa no consumo, né? No consumo que foi sendo aumentado porque existe um efeito anestesia, né? Tu vai comprar um produto, tu não sabe quanto de imposto tem ali. E tu está arrecadando, o Estado está arrecadando. Nos Estados Unidos eles têm essa prática do more tax. O sales tax que é na boca do caixa, que tu enxerga quanto que isso não vai ficar para o comerciante. E a carga dele incide sobre o imposto de renda, que tu sente também, né? Tu enxerga. O imposto de renda eu estou pagando. Sim. Né? Você vai pagar no caixa, tu tem o sales tax, paguei 10% aqui nesse já está enxergando, já melhorou um pouquinho. É visível, né? Aqui nós temos uma concorrência entre a União, Estados e municípios. A União criou uma tributação sobre o consumo para... Existe uma espécie de guerra fiscal vertical, né? A União, ela tinha pouco no consumo, ela aumentou o PIS, PASEP, COFINS, tornou isso um valor adicionado, tentou competir com o ICMS, ela tentou tomar o ICMS de uma forma, assim, competindo pela base, né? Os estados têm o ICMS, que foi erodido por uma enorme guerra fiscal, né? Estava espalhada na federação, aí essa concessão de benefícios para atrair empresas, que começou ali na década de 90 com as montadoras, e depois se espraiou por todos os setores aí. Né? As nossas fábricas de calçados foram lá para o Nordeste. Exatamente. E tem a Internacional, depois vai para a China, né? Sim. Então perdemos assim, uma base de tributação do ICMS. E os estados estão nessa crise aí também em função da Lei Candir, que passou a não incidir mais sobre a exportação de produtos agrícolas semi-elaborados, soja, né? Que é muito interessante. Não, e essa briga é impressionante, porque, por exemplo, a gente tem aqui o estado de Santa Catarina, aqui, que, por exemplo, na questão dos carros, né? O pessoal vai emplacar ali em Santa Catarina, vai comprar os carros de Santa Catarina, não só em Santa Catarina, mas também em Minas Gerais também. Lê-se aí as locadoras de veículos, todas com placas de Belo Horizonte. O IPVA é 2%, aqui é 3%. Não, e para locador é 1% lá. É 1%, exatamente. Lá locador é mais barato. Mas aí o cidadão é porque a gente tem também, é uma espécie de uma federação, mas também é um presidencialismo parlamentarismo. Existe, então, eu estou falando da guerra fiscal, ela vertical, que é da união com os estados e municípios, e a horizontal, que é entre os estados, pelo IPVA, pelo ICMS, concedendo benefícios, né? Então, isso, além de ser complicado, gera uma disputa por base tributária. Então, se a gente fizesse um IVA, agrupando IPI, PIS, PASEP, COFINS, né, que são tributos de consumo que estão na mão da União, o ICMS, que está na mão dos estados, e o ISS, que é o município, tudo isso é consumo. Né? Sem falar nos tributos da União, que é do Simples, que incide sobre faturamento, da contribuição social sobre o lucro líquido, que é sobre faturamento. Tudo isso dá um enorme volume sobre o consumo e ainda partilhado. Uma parte na União, uma parte no Estado. Por isso que gera essa quantidade enorme de leis. Sendo que tem impostos da União que dão uma volta, né, para teoricamente voltar também para os estados também, que não voltam. Né? Sim, essas contribuições que a União criou e ampliou, elas não são repartidas com os estados e municípios. Ao passo que o imposto de renda e o IPI são repartidos e diminuíram, né? Até eu fiz isso de uma curva, né? O IPI ele não cresce, né? O imposto de renda ele segue uma linha mais ou menos. E as contribuições sobem nesse período. Então a União investiu nessa tributação sobre o valor adicionado e deixou de lado as outras formas de arrecadação. Mas não devolve. Não devolve. E além disso, ela fez a DRU, que desvincula esses recursos das contribuições para gastar em outras áreas dentro do governo. Então ela consegue liberar dinheiro. Em outras áreas dentro do governo, eu fico assim. Ou seja, tirar da Seguridade Social para... O governo, essa coisa do brasileiro também. Como é que é essa coisa do governo, o povo e o governo?
O governo não deveria ser o povo também? Não é uma entidade que a gente vive brigando, o empresário e o governo, o povo e o governo. O governo parece que o governo é uma entidade assim, do mal, que está sempre querendo se meter na vida do cidadão. O que é isso? Primeiro, uma boa noite aos telespectadores, aos colegas de mesa. Esse é um tema, eu acho que o Jorge, que me antecedeu agora, foi muito feliz ao abordar o problema em que coloca o governo, essa figura etérea aí, que a gente não sabe quem é, mas que tem 3 níveis, 3 esferas de deliberação municipal, estadual e federal, brigando pelos recursos, imaginando que essa fonte fosse infinita, mas na verdade ela é finita. É a sociedade que produz, são os indivíduos que geram riqueza, e o Estado começa a querer se apropriar dessa riqueza, como bem dito, brigando pela arrecadação. E se a gente observar ao longo da história, o que aconteceu com a tributação de vários setores da economia. O caso mencionado do aumento de PIS e COFINS sobre o consumo é um caso emblemático. A gente tem estados brigando pela arrecadação do ICMS e a gente tem, de outro lado, municípios também brigando com o Estado por causa do ISS e discutindo, especialmente sobre novas tecnologias, se deve incidir ISS ou ICMS. E aí eu coloco o cidadão, como é que ele vai planejar a sua vida, como é que ele vai organizar os seus negócios, sem ter a segurança de saber se ele está pagando certo. Como bem colocado pelo Vinícius, ele disse, e essa é a situação mais dura e cruel para o cidadão, para o empresário, ele não sabe, mesmo que de boa índole, e mesmo que bem assessorado, ele não pode assegurar que está fazendo certo. Isto é insano. Isso é insano. Nós temos inúmeras obrigações acessórias, como bem dito, gastamos em torno de 1.800 horas por ano, enquanto que os países minimamente organizados gastam em torno de 200 horas por ano. Sabe o que é isso? É muita diferença, né? É Se fosse muita uma diferença diferença pequena, poderia ser preciosismo. E eu gostaria de abrir um pequeno dissenso aqui com relação à carga tributária. Nossa carga tributária ela não pode ser comparada aos países da OCDE. O nosso país é um país de renda baixa, pobre. Nós somos um país pobre. Por que a gente tem um PIB grande? Porque o país é grande. Mas per capita, nós temos uma renda per capita muito baixa. Então, imaginar é quase incomparável comparar verdura com frutas. Comparar a Escandinávia com o Brasil, porque já que a Escandinávia tem uma tributação alta, o Brasil também pode ter. Está errado. Se nós não conseguirmos entender que é o setor produtivo que desenvolve o país e que a gente precisa liberar sim, e aí eu volto à pergunta inicial, é necessário liberar a economia, porque só assim vai aumentar a arrecadação. E para concluir, o que demonstra esse fenômeno, que é equivocado, o aumento da arrecadação no afã de imaginar que vão resolver os problemas do país, o Rio Grande do Sul aumentou a alíquota de ICMS. Qual foi o resultado? Redução da carga da arrecadação. Da arrecadação, essa é uma fórmula elementar que todo mundo sabe que as empresas vão embora. É a deserção, que eu gostaria de chamar de deserção, não de sonegação, são as pessoas que optam por migrar. Eu tenho que chamar um intervalo, eu quero voltar no início do próximo bloco, então, a essa questão justamente dessa comparação do imposto aí com outros países em relação ao Brasil e essa questão do tiro no pé, por exemplo, aumentar ali um imposto e acaba diminuindo a arrecadação. A gente vai falar sobre isso em seguidinha no próximo bloco, não sai daí. Estamos de volta com Cruzando as Conversas aqui pela RDC TV, hoje discutindo a reforma tributária e o impacto que ela pode causar, se é que nós teremos uma reforma tributária, né? E os impactos e como ela pode ser feita, mas entendendo um pouquinho esse emaranhado de tributos
que incide sobre as costas do cidadão brasileiro. Para debater o assunto aqui comigo, Jorge Ritter, auditor fiscal e diretor técnico do Sindifisco, Vinícius Boeira, advogado e presidente do Movimento Parlamentarista Brasileiro, estava aqui, MPB, né? Quase que eu disse Movimento Popular, da Música Popular Brasileira aqui, e do Ederson Porto Garim, advogado e professor da Unicinos. Eu esqueci de dizer o nosso número ali, 99-815-9990, para você participar do programa. No bloco anterior, a gente terminava ali concluindo sobre a questão da comparação dessa carga tributária brasileira, de 37% em média, ali, 35%, 40%, quase 40%, em comparação aos países mais organizados, digamos assim, para fugir daquela expressão que eu não aguento mais, países desenvolvidos, países fantásticos, países maravilhosos e tal, aquela coisa toda. Então, países um pouco mais organizados que têm um pouco mais de experiência no assunto, né? E que já, de uma certa maneira, deram um jeito de resolver um pouquinho. Que o problema é o emaranhado de impostos, isso ninguém diverge, né? Por favor, pelo amor de Deus. Para entender, é muito imposto. É isso que tem as entidades também, né? Nós estamos falando, o senhor vai abrir lá uma floricultura, tem a associação dos floriculturistas, mas aí tem a associação dos floriculturistas que abre na esquina a 2 metros da calçada. Aí tem a associação dos floriculturistas de flores silvestres da Patagônia. Aí tem um negócio, aí o cara começa a ver o negócio dele, o cara tá já com o negócio aberto no primeiro mês e não parou de descobrir que tem que botar lá imposto, aquelas plaquinhas na parede e tal, para todo mundo que conseguiu fazer um sindicato para cobrar um impostinho do cara. Aí não dá para produzir nada nesse país, né? Ou não? É difícil. É difícil, né? Mas eu queria abordar, por favor, divergindo também do que foi dito aqui, a comparação da carga tributária brasileira com os países da OCDE no meu ver, é indevido. Nós temos que comparar em países do mesmo nível, ou seja, nós temos que comparar a carga tributária brasileira com os países da América Latina. Na média, a carga tributária brasileira é 12%, a carga tributária oficial. Também existe uma divergência que eu quero colocar aqui. Do imposto de renda que confundem a carga da líquida do imposto de renda. Também. É que a carga tributária oficial do Brasil está na faixa de quase 33% em 2017. Eu não me recordo de 2018. Não saiu o estudo ainda. Não saiu, né? Então, por isso mesmo. Então, 2017 foi quase 33% a carga tributária. Só que os países da América Latina têm 12% em média a menos. Ou seja, eles vão ter uma carga tributária na faixa de 21% a 22% na média. Esta carga tributária mostra como a nossa é pesada. Por quê? Porque os países da América Latina são países tão pobres quanto o Brasil. Nós temos que comparar a nossa carga tributária, se queremos comparar com países envolvidos, vamos comparar com a carga tributária americana, que deve dar em torno da média de 26%. E olha os serviços de segurança, saúde, todos os serviços públicos dados ao cidadão no Brasil são praticamente inexistentes. Ou seja, no Brasil, o Estado se arvora na obrigação de dar tudo, até pela Constituição de 88, e acaba não dando nada. Essa Constituição de 88. Porque nós continuamos não podendo estacionar o carro na rua, não podendo caminhar tranquilamente, não pode pegar ônibus nem lotação, porque tu vai ser assaltado no preço da cobrança do serviço e assaltado depois por um marginal. Exatamente. Por falta de segurança. Bom, mas tem o problema da carga tributária, que existe uma carga tributária escondida. Mesmo com a carga tributária altamente elevada e sendo redundante, sendo indecente e imoral a nossa carga tributária, ela ainda esconde um excesso. Por quê? Porque com toda esta carga tributária, o Estado ainda não consegue cobrir todas as suas despesas ordinárias. Ou seja, o orçamento nunca fica no 0 a 0. E cada vez menos. Sempre o Estado, o governo, publica, tanto faz no município de Porto Alegre, no Estado do Rio Grande do Sul ou na União, déficits. E esses déficits têm que ser financiados de alguma forma. Ou seja, o déficit não é nada mais do que aquela carga tributária que deixou de ser arrecadada naquele ano e foi financiado para o ano seguinte ou para as gerações seguintes. Porque o orçamento não fecha. Porque o orçamento não fechou. Então, o déficit fiscal também é uma carga tributária que foi jogado para o futuro. E se nós colocarmos isto, no ano de 2017, nós tivemos quase 8% do PIB
de déficit na União. Então, a carga tributária, que era 33, vai a 41. E se nós fizermos uma conta um pouquinho melhor, nós capazes de chegar a 42, 43 ou 44. Que é uma conta invisível, que é uma cobrança que não se vê, não é tão clara. Exato. Né? Ou que fica empurrado. E aí é que está. Por que a gente discute, desde que eu comecei a trabalhar, há 35 anos que se discute sobre reforma tributária e ela nunca avança? Exatamente porque esse complexo, esse manicômio tributário serve exatamente para esconder da população o que ela paga, o que pesa nas costas dela de impostos. Ou seja, o Estado trata de criar N formas, enraizar a arrecadação tributária de maneira que ninguém consiga exatamente compreender o quanto paga e ninguém se revolta contra isso. Um exemplo disto é que, quando se colocou na obrigatoriedade de se discriminar nas notas fiscais o peso da carga tributária daquele produto, ninguém conseguiu cumprir a lei até hoje. É verdade. A lei, nas notas fiscais foi permitido colocar aproximadamente tantos reais em impostos. Outra que é a questão da pergunta que se faz quando se vai no supermercado, por exemplo, é a questão, o senhor quer CPMF, CPF na nota? CPF na nota. Eu vejo, estou na fila ali, maioria ninguém quer saber de CPF na nota. Até porque seria uma maneira. O dado. Vamos falar, né? Não, mas exatamente. Ou seja, quando havia a CPMF era para arrecadar recursos para a saúde. O recurso não foi para a saúde e as informações do CPF acabaram parando do CPMF pararam na Receita Federal exatamente para contrapor as declarações de imposto de renda. Ver quanto o sujeito gastava e quanto ganhava. O Estado acaba, como tinha o George Orwell escreveu em 1984, o grande irmão, Big Brother. É exatamente isso. O Estado é o grande irmão. O Estado cada vez mais é o grande irmão, cada vez mais ele cerca o cidadão de maneira a tolher a liberdade. É o sócio. É o sócio majoritário. Roberto Campos dizia, a empresa privada é aquela que é mandada pelo governo e a empresa pública é aquela que ninguém manda e ninguém se entende. O contrário, claro. Porque a empresa privada arrecada e tem que entregar o dinheiro para o governo. Mas eu queria fazer umas considerações sobre a carga tributária nossa, essa comparação. 33%, mesmo que tenha esse plus sobre os déficits, né? Sobre essa carga escondida. A questão da 32% para o Brasil, né, considerando o nosso enorme território. No Brasil cabe uma Alemanha, cabe vários países aqui dentro, pode colocar toda a Europa aqui dentro. Toda a Europa. E o nosso PIB é pequeno. Então, se tu tiver uma carga tributária abaixo disso que a gente tem, como é que o governo vai manter tanta estrada, tanto território, né? Toda a infraestrutura. Toda a infraestrutura, tudo que o Brasil comporta, tudo que se demanda do Estado no Brasil. Então, uma carga tributária menor que essa realmente seria impossível. A Alemanha, que tem um território pequenininho e tem um PIB muito maior que o nosso, os Estados Unidos tem um PIB 10 vezes maior que o nosso, ele pode ter uma carga tributária de 20%. A Alemanha tem maior que a nossa. Mas os Estados Unidos, que tem uma carga menor que a nossa, ele tem um PIB trilionário. Então, ele com 20% consegue ter um Estado super eficiente e taxando menos, né? Taxando mais na renda. Eu queria colocar esse ponto, né, que eu considero fundamental. A questão da tributação nossa está centrada, quase toda ela, metade, no consumo, né? Se o Estado conseguisse tirar um pouco do consumo, né, não tudo, mas baixar o consumo e aumentar um pouco a renda, aumentar um pouco a tributação do patrimônio. A tributação do consumo é 50%, na renda é 20% e no patrimônio ela é 5%. Tem mais 25% na folha, que também é pesado, né? Inibe a criação de empregos. Então, sim. Se tu conseguisse colocar menos no consumo, as pessoas consumiriam mais, né? Gerariam mais lucro, as empresas... Tem alguns setores, talvez, tem incentivos de alguns setores também, a gente tem a questão das isenções fiscais também, né? Sim, a questão... Se houvesse uma reforma tributária que coibisse os benefícios fiscais, a questão da guerra fiscal, né? Tem essa proposta do Raul que foi aprovada lá, tem um regramento, o relatório foi aprovado, né? A PEC está lá no Congresso, foi aprovado uma contenção dos benefícios. Ele pode ser, o benefício pode ser dado em tais e tais setores. Sim. Tais e tais produtos. Remédios. Tipo tem uma outra ideia de um colega nosso que dá benefício só para a família de baixa renda, no CPF.
Então, se tu põe o CPF na nota... Eu acho que o CPF na nota tem um preconceito, né, da pessoa achar que vai ser fiscalizado. Que vai ser fiscalizado. Que não é verdade, né? Tem isso aí. O Estado, ICMS, não fiscaliza em renda, né? Não fiscaliza imposto de renda. O que o Estado usa do CPF é fiscalizar a empresa, né? Onde é que saiu aquele produto e tal, poder fazer uma cotação. Mas é uma coisa que dá no consumo, geralmente quem dá a nota é microempresa e tal, isso aí não é uma coisa que deva preocupar o cidadão de não botar a nota, o CPF na nota, né? Mas só me explica, por favor, a arrecadação e a fiscalização se dá pela emissão da nota. Qual é a diferença que vai fazer para o Estado ter o CPF ou não, se vai ser emitida a nota do mesmo jeito? O CPF, quando a nota é emitida, quando o contribuinte pede o CPF na nota, o contribuinte emite a nota. Às vezes pode não emitir, né? Sim. Pode acontecer uma sonegação. No nível de faturamento do Empresa Simples Nacional, ela tem um faturamento que ela não quer que apareça, né? Porque senão ela mas pode, a nota fiscal, pode mudar nós de estamos categoria. partindo do princípio que o cidadão e a empresa são idôneos e estão emitindo a nota. Qual é a diferença que vai fazer na arrecadação constar ou não o CPF? Na arrecadação? Nenhuma. Essa informação... Existe um efeito de tu ter todo o rastreamento desde que tu saiu da fábrica até o consumidor final, se tiver o CPF na nota no varejo. Fica mais fácil. Existe um efeito psicológico, né, do contribuinte também. Eu estou pagando, ponho meu CPF. Então, eu sou um cidadão, eu estou pagando o meu imposto, né? É mais uma coisa simbólica do que efetivamente isso vai trazer uma arrecadação. Porque a gente sabe que o valor adicionado, a indústria sai e paga aqui, já paga na substituição tributária. Sim. Quando ele chega lá na ponta, já pagou 90% do imposto. Aquela ponta final, às vezes, eu paguei, né, põe meu CPF, ela responde por uma fatia pequena da arrecadação. Nota mas é importante para o cidadão ele ter essa noção de estar pagando o imposto. Enfim, é um programa que... E tem muita gente que põe porque dá um prêmio, desconto no IPVA, enfim. Eu acho que o cidadão deveria colocar isso por cidadania, né? Vou colocar porque eu estou pagando imposto no meu estado e espero um retorno, né? Mesmo que a gente saiba todos os problemas que a gente tem aí de administração de um país enorme como o nosso, né? Então, mas o que eu queria salientar é isso, se a gente organizasse um pouco o sistema tributário, colocando uma racionalidade no consumo, uma tributação mais organizada na renda, no patrimônio e liberando um pouco a folha, a gente teria um crescimento do PIB. Se o PIB cresce, o nosso percentual mantido, a nossa carga tributária de 32%, sobre um PIB maior, aumenta a arrecadação e diminui até a questão do déficit. Tu tendo menos déficit, tu vai contrair menos empréstimo, de repente tu consegue sair desses juros aí, né? Claro que o Estado gasta demais, precisa fazer algumas reformas para equacionar o seu gasto, enfim. Mas uma maneira de sair disso é fazendo uma reforma tributária, organizando essa tributação do consumo, da renda, do patrimônio, né? E o que tem, e do que depende essa reforma? Depende do Congresso Nacional para fazer essa reforma. Aí nós começamos a fazer a reforma, tem a parte técnica para se realizar, chamar senhores como vocês para poder dar uma opinião técnica, né? As suas sugestões, e tem a questão política para aprovar. Daí. Essa é a parte mais difícil. Esse é o problema. Esse é o problema. E aí não sai. Porque a gente fez uma opção, o Brasil ele fez uma escolha lá em 80... vem desde a primeira Constituição do país, e a matéria tributária foi crescendo em tamanho nas nossas constituições até chegar ao tamanho que tem hoje. Sim. Ou seja, toda a discussão em matéria tributária se dá na Constituição, praticamente. Logo, para mudar, tem que alterar o texto constitucional. Para alterar o texto, tem que passar nas duas casas, em 2 turnos e com votação qualificada. Ou seja, é muito difícil conseguir um consenso deste nível para conseguir promover as reformas que estão necessárias e aí eu vou provocar um pouco mais o debate. O grande entrave são os entes da federação. Porque eles não se acertam em relação à distribuição da carga. Exatamente, a gente está dizendo... Qual é a lógica de uma tributação adequada? O sujeito vive no município. Isso. A maior parte da tributação tem que estar no município para que ele fiscalize aonde ele pagou e os recursos retornando para ele imediatamente. No Brasil, o que acontece? A maior parte da tributação se dá na União, os recursos vão para Brasília,
o cidadão ele não tem acesso, não tem controle sobre o dinheiro e fica na perspectiva de retornar isso sobre um sistema altamente complexo que envolve uma série de outras normas de distribuição desse dinheiro que vai para Brasília. Para começar, Senado Federal com Congresso Nacional com Senado e Câmara Federal. Ali eu já tinha tem que ser aprovado pelo outro ali, né? Ali eu já não entendo, isso não dá para diminuir. 2 turnos aqui na Câmara, 2 turnos no Senado com 308 votos. Será que não dava para diminuir? São 500 e poucos deputados federais e 90 e poucos senadores. 81 e 513. Muito obrigado. São quase 600 pessoas para decidir para que lado vai o dinheiro. Outro ponto importante é um debate sério sobre o que o Estado efetivamente necessita fazer. Eu discordo absolutamente de que a gente deve esperar que as prestações todas devem vir do Estado. O indivíduo ele mostrou que ele é muito mais eficiente. Prova disso, nós falávamos das obras da Copa. Como é que foi concluída uma das obras da Copa? O cidadão. Sim, que foi lá e a comunidade se organizou para cumprir uma obra inacabada com recursos públicos e o cidadão pagou 2 vezes. Ele pagou primeiro com os tributos e depois pagou de novo para poder concluir. Mas ele queria a obra. Não há necessidade de se ter uma estrutura tão inchada como nós temos e que acaba virando um Robin Hood às avessas. A tributação ela arrecada boa parte da riqueza da sociedade e redistribui de forma totalmente desigual. Não volta para o mais pobre. Aonde é que vai boa parte da arrecadação? E os números mostram, tanto em nível estadual quanto federal, custear a folha, funcionalismo, previdência e juros da dívida. E o cidadão? E aí, como é que fica? E tem um problema sobre a carga tributária que é pouco abordado. É que como a nossa carga tributária incide muito mais no consumo, ela acaba sendo uma carga tributária desumana, imoral, porque ela consegue atacar mais, apesar percentualmente sobre o produto ela ser igual para ricos e pobres. Sim. Para os pobres ela é mais pesada. Por quê? Porque se alguém ganha um salário mínimo, R$1.000, vamos dizer, e outro alguém ganha R$10.000, o consumo em alimentos dos dois, em quantidade de arroz e feijão, vai ser a mesma. Vai ser a mesma. E aí? Só que, percentualmente, aquele peso no salário de quem ganha 1.000 vai chegar a 60% a carga tributária. E na quem ganha 10.000, a carga tributária vai ser bem menor. Apesar de que o percentual no arroz e no feijão vai ser o mesmo. Mas quem ganha 1.000 gasta muito mais do seu salário em arroz e feijão do que quem ganha 10.000. Então a carga tributária incidindo sobre o consumo acaba sendo uma carga tributária que penaliza, ou seja, quem paga mais é o pobre do que o rico. Por isso se diz que ela é regressiva. É uma tributação regressiva. Ao invés de ser progressiva no sentido de tributar quem tem mais condições, acaba tributando porque a gente acaba fazendo tributando quem tem menos. E qual é o objetivo disso, ser colocado dessa maneira e não ser mudado? Quem paga imposto no Brasil é o pobre, né? Exatamente. 50% incide sobre o consumo, quem mais consome. Parece conversa de... mas pobre, né? Quem tem uma renda maior economiza, faz investimento. Tira o dinheiro do país. E quando consome ainda aproveita a cesta básica, né? O rico aproveita a cesta básica. Ele aproveita a cesta básica. Mas bota aproveitar a cesta básica nisso. Claro, e tem aquela briga também que eu já vi, por exemplo, as montadoras. Já diminuíram impostos das montadoras, que passou pelo consumidor no primeiro momento, me lembro disso. Passou 1 mês, passou 2 meses, quando eu vi a montadora pegou e deu uma encostadinha, aumentou o preço lá, mesmo o governo tendo tirado um pouco do imposto para aquecer o consumo. Aí eu entro num outro problema que é a cultura brasileira. Não, aí o problema é o excesso de Estado e o excesso de intervenção do Estado na economia. Tá bom, tá bem. Ou seja, toda vez que o Estado, mesmo com uma boa intenção, interfere na economia... Mandar fabricar o Fuca de novo. Acaba fazendo um efeito totalmente contrário, totalmente inverso e acaba prejudicando. Ou seja, o Estado não pode determinar individualmente ou a seu bel prazer
quem é que vai receber uma vantagem econômica? Porque acaba se transferindo exatamente o que tu está dizendo. Ou seja, a intenção pode ser boa, o efeito é danoso sempre. Como o colega aqui estava dizendo, é Vitor, né? Ederson estava dizendo, o excesso de Estado, o Estado acaba sendo caro porque ele participa demais da vida do cidadão em lugares onde ele não deveria participar, acaba gerando um custo muito grande, acaba criando um Estado gigantesco. Com um Estado grande, nós temos uma grande quantidade de funcionários públicos que vai fazer pressão em cima do legislativo para aumentar os seus privilégios e acaba fazendo com que a carga tributária seja aumentada para todos, para transferir riqueza do pobre que trabalha para o rico que ganha dinheiro como funcionário público. Ou seja, se nós pegarmos a faixa de renda da iniciativa privada, é muito inferior à faixa de renda dos funcionários públicos, em qualquer profissão. Pode ser engenheiro recém-formado, com engenheiro da iniciativa privada, com engenheiro recém-formado, funcionário público. Agora, o funcionário público ele paga imposto na folha, ele paga 14% de previdência, paga imposto de renda. Quem não paga imposto de renda no Brasil é quem recebe dividendos, é o rico mesmo, né? O cara que ganha acima de 30 salários mínimos. Eu tenho um estudo da alíquota efetiva do imposto de renda, ela cresce progressivamente até 40 salários mínimos. Depois ela faz assim. Quando o cara ganha acima de 40 salários mínimos, lá na faixa de 100 salários mínimos, a alíquota efetiva do imposto de renda é 2%, 3%. Então, quem realmente não paga imposto no Brasil é bem mais rico que o funcionário público, né? Não. Se bem que o funcionário público... Na verdade, não. Hoje, os novos ricos do Brasil são funcionários públicos. Os novos, sim. As construtoras, carros de luxo, quem compra imóveis de luxo no Brasil hoje são funcionários públicos. E a faixa salarial da iniciativa privada, tanto na ativa quanto inativa, é várias vezes inferior ao dos funcionários públicos. Se nós pegarmos funcionários públicos do judiciário, do legislativo, do executivo, a média salarial do funcionário da iniciativa privada está R$2.000. A média salarial do funcionário da ativa do Poder Judiciário é 12 mil. Do Legislativo é 14, do Ministério Público vai a 18. A média. Tá, mas tu vê a diferença. O executivo é bem menos que isso, né? Do executivo... Sim, o executivo é o menor de todos. O executivo é o menor de todos. É baixo, né? E onde tem a grande quantidade de servidor público é no executivo, né? O judiciário disparou, o Ministério Público disparou o salário, o legislativo também. Mas são questões que realmente têm problemas que... E aí o tamanho do Estado, para cobrir toda esta folha de pagamento, se obriga a aumentar. Por isso que eu digo que a carga tributária é reflexo, é consequência e não é causa. E nós só vamos conseguir modificar a carga tributária no momento que nós começarmos a discutir as despesas, como nós estamos discutindo hoje a reforma da Previdência, a nova Previdência. Nós discutimos em 2017 a reforma trabalhista, ou seja, todas essas despesas têm que ser diminuídas, nós temos que reduzir o custo Brasil para poder trazer novos investimentos e nós temos que baixar a carga tributária para poder elevar a arrecadação. Existe uma curva que se chama curva de Laffer, que mostra que quanto maior a carga tributária, menor a arrecadação. A carga tributária... Ela sufoca a atividade econômica e inibe a atividade econômica. Então nós só vamos conseguir fazer com que o Brasil comece a crescer, tenha investimento, tenha desenvolvimento, no momento em que nós tivermos, primeiro, uma carga tributária baixa, segundo, uma segurança jurídica. E nenhum dos dois hoje nós temos presente no Brasil. A segurança jurídica é de que as regras não mudam, né, quando os investidores vêm para cá, também é outra questão complicadíssima. A segurança é complicada, mas a questão da carga eu acho que ainda disputo que... Que não seria exatamente o problema. Não é problema, porque até porque se tu diminuir a carga agora, tu aumenta o déficit. Nesse momento, né, no momento tu tem uma estrutura, tu tem um problema estrutural no Brasil. Sim. Tu não pode baixar a carga, tu tem que manter a carga, reorganizar o sistema tributário e organizar as despesas. Aí sim, né? Acho que aí, com o tempo, a gente vai... Também ninguém quer viver sem Estado. O Estado surgiu. Sim, se tu acabar com o Estado, tu vai ter que recriar o Estado. Não, o Estado, é que nem um edifício, que nem um condomínio. Cada vez mais as pessoas querem o Estado mínimo. Como é que tu vai lá no Nordeste, não tem nada lá, tu
Não, precisa a pessoa ter o Estado quer ter policiamento na rua, público, sem né, isenção, no mínimo. Público, né? Tu Mas sai na rua, tu tá andando na rua, iluminação pública, asfalto, a rua, a cidade limpa. Tá caminhando na calçada, aquela calçada foi construída, né? Foi a gente que pagou. Não, isso é necessário. Os impostos estão aí, né? É necessário, necessário. Nós vamos fazer um rápido intervalinho, já chegamos no segundo intervalo do programa, mas em seguidinha a gente volta a conversar e debater aqui na RDC TV, então, essa questão da reforma tributária. Não sai daí. Muito boa noite para vocês, estamos de volta com o Cruzando as Conversas aqui pela RDC TV, hoje conversando sobre reforma tributária. Me acompanho nesta noite Jorge Ritter, auditor fiscal e diretor técnico do Sindifisco do Rio Grande do Sul, Vinícius Boeira, advogado e presidente do Movimento Parlamentarista Brasileiro, e Ederson Porto Garim, advogado e professor da Unicinos. E a gente estava comentando antes aqui sobre essa questão da carga tributária, né? Diminuir a carga tributária para incentivar a produção ou manter essa carga tributária, porque é um momento delicado, principalmente em função da infraestrutura que o Brasil necessita, tem que oferecer, as estradas, por exemplo. Só que daí a gente entra naquela outra questão de não devolver, não retornar o imposto. A gente falava antes ali, eu falo vou comentar sobre o asfalto, por exemplo, de Porto Alegre. A gente fala que tem a calçada, tem a iluminação e tudo mais, mas esse asfalto de Porto Alegre não choveu ainda de novo, deram uma recapeada ali. Quando chover agora, explode todos os buracos de novo, né? Quem tem carros importados, eu acho que nos países onde eles são produzidos não tem esse tipo de buraco, né? Porque passa por cima para quebrar a suspensão e quebrar uma roda de um carro um pouco mais sofisticado, que não é fabricado aqui, é muito fácil. Mas, enfim, vamos aumentar a carga tributária, vamos diminuir a carga tributária, vamos deixar como está, ou emaranhado também, quem sabe, de impostos. Não seria necessário retirar alguns tipos de impostos e talvez incorporar em outros, como a gente tinha comentado lá sobre a questão da unificação de 3 impostos. Eu acho que a solução seria essa, né? Manter a carga tributária no patamar, não aumentar mais, porém organizar ela, né? Organizar incidindo ela no imposto de renda, uma tributação adequada sobre os bens patrimoniais, né? Liberando um pouco a folha de salários, né, para as empresas poderem contratar mais. Hoje tem uma arrecadação de 25% total da carga sobre a folha de salários, isso aqui poderia aliviar um pouco. Mas o patrimônio no Brasil paga só 5% da carga tributária. O imposto de renda só 20%. Então aí poderia aumentar aqui, porque esse imposto de renda, o imposto do patrimônio não vai para preço, né? Se tu diminui um pouquinho o consumo e diminui um pouquinho a folha, tu está ativando a economia, tu está gerando consumo, tu está fazendo, né, o PIB crescer aí, quem sabe, 5% só em função disso, né? Já pelo menos parou de cair, né? Já foi mais... A gente está tão claro assim, que já parou 1%, mas pelo menos não está caindo. Né? Aí tu gera outros efeitos de crescimento, né? E andando outras reformas, os governos conseguindo, porque todos os governos estão sob pressão, nós estamos numa enorme crise federativa. Eu ia perguntar. Todos os estados, agora estive conversando com colegas lá do Rio Grande do Norte, estão com 4 salários atrasados, né? São vários estados atrasando salário. A União com esse déficit, essa questão de 150 bilhões, 170 bilhões por ano, né? Tudo isso gera uma pressão, as prefeituras. Então tem que ser feita alguma coisa. E a melhor coisa para fazer, eu acho que é uma organização da tributação, né? Porque tem essa questão do Estado, do governo federal, né, do governo estadual e das prefeituras. Eu achei interessante essa questão da prefeitura ser a que menos tem controle sobre os impostos arrecadados e é justamente ali diretamente na rua, na calçada, na limpeza, no posto de saúde, onde ele usa e ele vê o imposto dele. E a maior parte dos municípios, tirando as metrópoles, tem uma arrecadação baixíssima. Porque o que sobra para o município é tributar a propriedade do imóvel urbano, verdade. ITBI. Se a gente pegar municípios do interior, não tem mercado imobiliário aquecido que justifique a tributação. Fica vendendo e comprando. E é prestação de serviço. Então, são só essas 3 bases que tocam para o município. Ele acaba ficando refém de repasses do governo federal e do governo estadual. Mas aí a gente tem, por exemplo, interessante isso, aí a gente, por exemplo, tem cidades que têm infraestrutura pequenos aqui, vamos aqui na região das Hortênsias aqui, que daí tem um incremento do turismo, mas daí é a iniciativa privada tomando conta do município.
A gente tem cidades com 25 mil. Nova Petrópolis tem 25 mil habitantes, está ali tudo bonitinho, pintadinho, bacaninha, as escolas municipais ali e tal. Mas eles não arrecadam também tanto para 25 mil habitantes. É que nós temos um problema. Mas tem um turismo forte. Um outro problema no Brasil foi permitido a criação de municípios que são inviáveis. Sim. Ou seja, nós, comparando um pouco com os Estados Unidos, eles só permitem a criação de município quando o município é autossustentável na sua arrecadação. E mesmo assim, para viabilizar, eles se organizam em condados. Ou seja, a arrecadação do município tem que cobrir toda a despesa, inclusive a despesa com justiça. Então, quando não há condições do município sozinho arcar com aquela despesa, se cria um condado e aquele condado faz a administração da justiça local, inclusive para hospitais, ou seja, nós não vamos ter a necessidade, mas não tem a capacidade de pagamento para um hospital com grande complexidade em municípios pequenos. O que se faz? Os municípios se reúnem e aí se constrói o hospital para aquela região. E não vem aqui para o Hospital de Clínicas e para Santa Casa, aqui em Tupi. O que nós temos é que o Brasil permitiu, e principalmente o Rio Grande do Sul permitiu, depois de 88, a criação de municípios totalmente inviáveis, com aquela ajuda já pré-estabelecida da União. Que aí os municípios precisam ir, são reféns do governo federal, vão de pires na mão, implorar que ele já tem ali, pelo fundo de participação dos municípios, que normalmente é superior à sua capacidade de arrecadação. Sim. Mas, voltando, né, que o Ritter colocou sobre o problema da folha de pagamento, está atrasada no Nordeste. O problema é que a quantidade de funcionários públicos cresceu tanto depois de 88 que no Rio Grande do Sul, por exemplo, se não me engano, nós gastamos 85% da arrecadação só para cobrir a folha de pagamento. Mais de 55% da folha de pagamento é com inativos. E nos próximos 5 anos isso vai atingir, se eu não me engano, 80%. Ou seja, vai ficar inviável investir em qualquer outra coisa. Já é, porque a arrecadação ela não é suficiente para cumprir com as despesas obrigatórias. Ter uma ideia, hoje o Estado ele não está pagando a dívida, por exemplo, com a União em função de uma liminar no Supremo. No momento que cair essa liminar. Não tem como, né? Não. Porque são 3 bilhões por ano que representa essa dívida, né? Então, em função disso, o governo está tentando fazer o regime de recuperação fiscal para tentar efetivamente ficar 3 anos sem pagar a dívida, prorrogável por mais 3, para aí nesse meio tempo conseguir equacionar a sua situação fiscal. Vendendo algumas coisas. Vender patrimônio. Tanto é que o Tesouro Nacional quer que venda a CE, quer que venda. E a briga do governo vai ser... Vender Banrisul. O Banrisul é a joia da coroa, mas ele tem que aprovar uma alteração na Constituição para tirar fora a questão do plebiscito, né? São questões que estão aí, né? Além da folha de pagamento comprometer grande parte da arrecadação, isso acaba engessando os investimentos. Sim. O Estado não consegue fazer a rua, como tu está dizendo, a estrada, exatamente porque não tem recursos. Então, sempre que se discute reforma tributária, me dá calafrios, porque se nós não discutirmos antes a diminuição da despesa, ou seja, equacionar as despesas, nós não temos como equacionar a receita. Sim, o que a gente estava falando antes. O que nós precisamos, no meu ver, a primeira coisa é simplificar para fazer com que as empresas e os cidadãos saibam exatamente como cumprir as suas obrigações tributárias e consigam arrecadar e até fiscalizar, inclusive. Com segurança jurídica para saber que quando pagou aquele tributo está extinta a exigibilidade dele, o que não ocorre hoje. Então a primeira coisa que precisa fazer é simplificar a arrecadação. Depois de simplificar e com a diminuição da despesa, começar assim a discutir a diminuição da carga. Até porque não podemos dizer assim, mas as isenções fiscais acabam por comprometer a arrecadação. A isenção fiscal se dá sobre um tributo que não existe. Ou seja, um exemplo claro, quando o Antônio Brito deu as isenções fiscais para Ford e para Chevrolet, para a GM se instalar no Estado, nós não tínhamos a arrecadação da GM. E se não desse aquelas isenções fiscais, a GM não vinha para o Rio Grande do Sul. Então toda aquela arrecadação hoje que tem a GM,
Ela existe exatamente porque foi dadas as isenções. Se nós não dessemos as isenções, nós não podemos reclamar de um imposto que não existia. Não tinha uma arrecadação, não tinha. Não tinha. Então, quando se dá a isenção, é exatamente isso, é tu gerar uma arrecadação que tu não tem ou que se tu não der, tu vai perder. Como aconteceu das empresas saírem do Rio Grande do Sul. E acontece, a quantidade de empresas que continua saindo do Rio Grande do Sul é muito grande. Mas esse imposto que não existe, se todos os estados tivessem uma regra que eles não pudessem dar benefício, a GM ia escolher um estado em função de outros fatores. Ela ia escolher, vou botar perto ou ela ia embora do Brasil, como grande parte das empresas automobilísticas estão indo. Poderia, ou já foram. Mas algumas escolheriam o Brasil pela vantagem locacional, né? Isso aqui tem um mercado consumidor bom, eu vou instalar aqui e vou escolher o estado. Aqui é mais perto do mercado, enfim. E aí as empresas considerariam vantagens econômicas, não tributárias, né, para se localizar. E o sistema tributário tem que ser neutro, ele não pode influir na vida das pessoas, assim, na alocação de empresas. Eu acho que isso é uma distorção, né? A guerra fiscal é uma distorção. Sem dúvida. Como é que, pois é, eu não entendo como é que fica, se continuar essa situação, a gente estava dando um exemplo ali do emplacamento de veículos e tal, dos impostos que incidem sobre os veículos. A gente tem estados aqui, própria Santa Catarina aqui do lado, que é um estado que sempre a gente tinha, Santa Catarina ali, coitadinhos e tal. Hoje em dia, Santa Catarina passou de rodo em cima do... Tem responsabilidade fiscal melhor que a nossa. Ah, pois então. E é importante frisar que essa arrecadação que se imagina que esteja num patamar correto, que eu não concordo, ela inviabiliza a vinda de investimentos para cá. E aí, e por que a gente perde investimentos, a gente perde oportunidade? Porque produzir aqui e competir com o resto do mundo é muito caro. Seja no que diz respeito à carga tributária, seja no que diz respeito ao custo logístico, seja no que diz respeito à legislação trabalhista. Então, sempre o brasileiro vai perder em qualquer disputa por causa desses 3 fatores básicos. E ao invés de nós pensarmos numa solução para que seja atrativo para o investidor, para que seja atrativo para que as empresas se instalem no Brasil, nós estamos sempre pensando em como melhorar a arrecadação dos entes federativos. O cidadão não é chamado para discutir a reforma tributária. Nunca é chamado representante do contribuinte. É sempre representante da fazenda que vai lá e discute e apresenta as suas ponderações. E aí, qual é a discussão que se instaura no Congresso? Com quem que vai ficar com a maior fatia do bolo? É. Uma disputa recente que acabou com inúmeros negócios foi a reforma tributária chamada do e-commerce. Tributação. E quem é que era o maior interessado? Os estados que queriam recuperar a arrecadação porque estavam perdendo para os estados produtores. Então, porque o ICMS vendido direto da fábrica para o consumidor ficava com o estado da origem, os estados foram a Brasília brigar por isso, dividir o ICMS, e o que isso gerou? Complexidade, como nós falávamos, a ponto de um microempreendedor ele não saber recolher o imposto do Maranhão, do Piauí, porque ele vendia direto para o consumidor. Quem é que ganhou com isso? Ninguém. Ninguém ganhou. Os estados imaginavam que iam aumentar a arrecadação. Agora, a concepção do IVA ele é no consumo, né? O nosso sistema é que tem origem e destino. O nosso sistema, a tributação do ICMS é um híbrido, né? Fica parte na produção, onde está a fábrica. Mas isso é insano. É insano. A tributação correta é no destino, onde o consumidor paga. Eu quando compro mercadoria aqui no Rio Grande do Sul, eu pago o imposto aqui para o Rio Grande do Sul, né? Onde eu consumi a mercadoria. Sim. Não tem sentido eu pagar o imposto de uma mercadoria que vai ser consumida em São Paulo e vice-versa. Eu me lembrei, quando nós estávamos no início do primeiro bloco, discutindo sobre a insegurança jurídica do empresário na arrecadação, e eu iria citar, peço licença para citar um exemplo que nós enfrentamos lá no escritório, que mostra bem para o telespectador a insegurança que todo empresário passa. Aquelas empresas que vendem planos de telefonia celular, ou seja, a TIM tem a sua empresa que bota toda a rede, mas para vender, por exemplo, para a RDC TV, que tem um plano empresarial, tem uma pequena empresa de representação que vende aquele pacote de linhas telefônicas para a TIM, para Vivo, para Claro, para Oi, para todas as empresas, né? Essas empresas, elas são empresas de representação.
E na legislação municipal, quando a TIM vai pagar as comissões, a Vivo, a Claro, a Oi vai pagar as comissões a essa empresa de representação, ela já desconta na fonte 3%, faz a guia de arrecadação municipal ADAM e paga o imposto, o ISS, respectivo daquela operação. Ou seja, a empresa vendeu as linhas, o pacote de linhas, recebe uma comissão e quando ela recebe já está pago os 3%. O que o município de Porto Alegre fez? Autuou todas as lojas, todas as empresas, as pequenas microempresas de representação comercial, dizendo que elas não eram representantes, elas eram agência e que o ISS deles não era 3%, era 5%. Pegou a nota fiscal, multiplicou por 60, porque regride 60 meses a prescrição, e autuou todas as pequenas empresas, as microempresas de representação comercial de linha telefônica em 2%. Inviabilizou todos os negócios. Olha, não seria, eu sou completamente leigo, não seria justo, pelo menos ao que me parece, avisar essas empresas e começar a dizer, olha, tá não, errado. Mas a justiça reverteu isso. Ah, bom. Mas o sufoco, as noites de sono que os empresários perderam, pelo amor de Deus, as despesas para recorrer ao judiciário, contratar advogado. E o pior é o seguinte, que a primeira instância, o recurso administrativo, se perdeu por óbvio. Se foi ao Conselho de Contribuintes do município e se perdeu de 0. Nem as entidades empresariais votaram a favor. Se foi ao judiciário, se perdeu na primeira instância. O Tribunal de Justiça reverteu, o STJ e o STF confirmaram. Você vê que uma ação dessa tem que ir lá em cima. Tem que ir lá em cima para o pessoal. É absurdo. É um absurdo. Acho que a fiscalização ela tem que ser mais preventiva, mais educativa do que repressiva, né? Deixar a repressão para o segundo momento. Agora, essas confusões, essa insegurança, decorrem dessa distribuição dos impostos de valor adicionado, em vários impostos. Se tu conseguisse juntar o IPI, o ICS, o ICMS, juntar num tributo só e organizar essa legislação para ser mais ou menos uniforme no Brasil, tu acabaria com esses conflitos que tem entre o IPI, o ICMS, PIS/COFINS, que um incide em cima do outro, né? E tem conflitos, né? Aqui tem ISS, o Estado também acha que tem ICMS, dá conflito, uma altura. Exatamente. Não, e aí se você perguntar para o cidadão, como a gente estava falando também lá no início do programa... Tem que criar um imposto sobre bens e serviços amplo. Né? A questão de onerar, de perder o tempo e dinheiro para entender, para uma equipe dentro de uma empresa entender. O cidadão comum ele não entende. É isso. É tanto ir para cá, ir para lá. A gente até comentava no outro programa a questão por exemplo, do automóvel, do IPVA, imposto... Né? Propriedade de veículos automotores. Aí não, mas o sujeito tem que passar pela estrada e ele tem que pagar imposto. Não, mas ninguém disse que o IPVA tem que ir para a estrada. É um imposto. Não vai. Um imposto. Não vai. É um imposto. Não vai. O que mas ele é que ele vem lá do... O pessoal confunde com a antiga TRU. Taxa rodoviária é a única que se pagava. Exatamente. Mas é sobre o automóvel, então a primeira coisa que a pessoa vê é, bom, então vocês estão cobrando sobre o meu carro e sem contar... Não, mas então vamos instaurar o debate aqui, o manicômio tributário. Vamos enlouquecer. O IPVA é inconstitucional. Por quê? Porque o automóvel é um bem de consumo. Ele paga ICMS. Sim. Se paga ICMS, não pode pagar IPVA. Ou tu paga imposto no consumo, ou tu paga imposto na propriedade. No automóvel se paga sobre os dois. Isso é inconstitucional. Só não se consegue que o STF defina como inconstitucional, porque o STF não vai fazer um corte de arrecadação que vai inviabilizar o Estado. Ou seja, as decisões que o STF dá acerca da matéria não são julgadas com juridicidade correta. Claro. Porque senão inviabiliza o Estado. Ou seja, o IPVA é inconstitucional. Só falei. Mas está na Constituição. Mas é inconstitucional. Porque ele cria a bitributação. Porque a tributação ou é sobre o consumo ou é sobre a propriedade. Verdade. Não pode ser sobre os dois. É verdade. O grande movimento, eu acho que é consenso aqui, que deveria ser feito, é simplificar a vida do cidadão. E a gente não está falando aqui para profissionais do direito, da contabilidade, a gente está falando para o telespectador. Sim. Que é o seu João, a Dona Maria, que tem o seu mercado. Ele quer simplesmente ganhar o seu dinheiro honesto e pagar o valor. Só que ninguém sabe hoje
E o Estado está prestes a instaurar um novo regime que vai tornar mais complexo ainda. Ai, meu Deus. É verdade. Agora o seu Zé Dona Maria não dorme mais hoje. O sistema de substituição tributária agora sim, era para simplificar a arrecadação para o Estado, não para o cidadão, para o Estado. Sim. Tornar mais fácil concentrar em uma etapa. Aí se descobriu que o cálculo ele não era muito preciso porque na ponta ele tinha diferença. E os contribuintes ganharam no STF o direito de repetir o valor que pagou a mais, que foi recolhido lá naquela etapa. É uma média, né? Um valor médio que ele pode ser lá na venda final para o consumidor, tanto pode ser um pouco mais como pode ser um pouco menos. Né? Sim. Mas ele é cobrado por essa média, essa é uma pesquisa de mercado. E o Estado interpretou que dessa decisão do STF, ele não só tem que devolver, mas ele também tem direito a cobrar, se der para menos. Não, a primeira decisão, na verdade, o STF entendeu que se o contribuinte vender por menos, né? Foi o contribuinte que entrou, né? Contra o Estado. Foi o contribuinte que entrou. A primeira ação foi o contribuinte. Que se ele vendesse por menos, ele poderia ter o ICMS de volta, daquele valor da média. Daquele valor da média, claro, não faz sentido. Aí o Estado foi atrás do contrário. Aí gerou isso aí. E aí gerou um problema incrível agora neste mês de março, que é quando era para entrar em vigor. Não tinha as informações para tu poder recuperar a cadeia, não vem nos documentos fiscais, não vem nas notas. E as empresas não têm como prestar as informações e as empresas não iam conseguir cumprir. As empresas estavam enlouquecidas, tanto que o Sindi Lojas de Porto Alegre entrou com um mandado de segurança, se eu não me engano, um pedido de antecipação de tutela, para que as empresas pudessem cumprir as obrigações acessórias sem aquelas informações que não estavam disponíveis. Ou seja, não tem como, é impossível cumprir as obrigações acessórias da forma como está. Agora imagina toda a venda tu apurar se foi a mais, se foi a mais, foi a menos, né? Humanamente. Que é exatamente o grande problema da injustiça que é a substituição tributária. A substituição tributária ela facilita a arrecadação para o governo, mas penaliza excessivamente a sociedade. Mas eu acho que ainda em alguns produtos, assim, eu acho que o Supremo errou nessa. Em alguns produtos a substituição quando era poucos produtos ali, é bom, né? Porque arrecada lá na fábrica e não tem mais sonegação. É bom para o Estado. Não, é bom para todos, porque até para a concorrência. Né? Se tem a substituição tributária, não existe um cara que sonega e tira vantagem de um comerciante honesto. Né? É que distorce os preços. E aí a gente volta no ponto de novo, o Estado interferindo na economia e fazendo com que a pessoa decida abrir ou não. Eu ouvi na reunião que se instaurou na Assembleia Legislativa semana passada, um movimento muito grande está sendo organizado para combater isso, e muitos empresários diziam, eu iria abrir mais alguns negócios este ano e não vou. Não vou, eu vou para Santa Catarina. Falando porque ele não vai ter condições de dar conta e se tiver que fazer esse ajuste que está sendo implementado, ele vai ter que aumentar o preço. Só que é algo tão elementar que a sociedade não aguenta mais o aumento de preço. O que vai acontecer? O negócio dele não se sustenta. Claro. Ele já fez essa conta. Se não se sustenta, ele não vai abrir. Então, é tão elementar saber que a sociedade não tem condições de pagar preços mais caros, mas parece que na hora da formulação das políticas públicas, especialmente no que toca à arrecadação, as pessoas não conversam com a sociedade e não percebem que isso está inviabilizando. O Estado está precisando de recursos, todo mundo sabe disso, e o que a gente está fazendo é mandar o empreendedor embora. Com certeza todo mundo concorda com isso. Com certeza todo mundo concorda com isso. Essa questão é que eu fico preocupado, é que a gente discute. Nós precisamos ser um sistema melhor, efetivamente. Né? Mas agora sim, são vários atores. Né? A gente acompanha a discussão da reforma tributária lá em Brasília e nas audiências lá, tu tem o interesse do Estado, tem o interesse do município, tem o interesse da União, tu tem o interesse dos empresários. Aparecem lá nas discussões, sindicatos. Tudo isso, os sindicatos, tu tem os ruralistas, né? Porque tem impostos que incidem no ITR, tem outros de tributação e tal, na soja, tributa soja, não tributa soja, enfim. Todos os setores aparecem lá para discutir, né? Importação. E cada um quer salvar o seu lado. Quer salvar o seu lado. Né? Até essa proposta do deputado Raul lá, ele fez uma costura enorme, tentando costurar os interesses de todo mundo e tal, e chegou numa proposta lá que não é 100% para o Estado, nem é 100%, já dá uma luz. Nem 100% para o empresário, nem 100% para o... Mas ele
põe no 60% para todos. Então já dá uma luta. Infelizmente, nosso tempo está esgotado. Com certeza vamos continuar debatendo aqui. Espero que com avanços positivos. Mas eu quero agradecer então Jorge Ritter, aqui, auditor fiscal e diretor técnico do Sindifisco, Vinícius Boeira, advogado e presidente do Movimento Parlamentarista Brasileiro, e o Ederson Porto Garim, advogado e professor da Unicinos. E também, é claro, a sua audiência aí de casa. O Cruzando as Conversas volta amanhã, 10h30 da noite, aqui pela RDC TV. Uma ótima noite para você e até lá.